Conceitos básicos dos processos de fabricação mecânica. Processos de fabricação mecânica. Olá! Na aula de hoje iremos entender as características dos processos de fabricação mecânica, como eles são aplicados e quais peças fabricam. Os processos de fabricação mecânica servem para modificar a forma de uma peça e fazem isso através da remoção de material e da deformação mecânica. O que é uma deformação mecânica? A deformação mecânica é classificada em deformação elástica e deformação plástica. A deformação elástica ocorre quando existe um esforço mecânico aplicado a uma peça e, ao retirar esse esforço mecânico, a peça retorna ao seu formato original. Como exemplo, a gente pode utilizar o elástico, que quando a gente aplica uma força, ele se deforma e quando retiramos essa força, ele volta ao seu formato original. Por outro lado, no caso da deformação plástica, é quando aplicamos um esforço a uma peça, essa peça se deforma e ao retirar esse esforço, a peça permanece deformada. Como exemplo, podemos trabalhar com um copo plástico, que ao pegar o copo plástico na mão, se eu fechar a minha mão, quando eu abrir novamente a mão, esse copo vai permanecer amassado. Quando ocorre a deformação plástica, um produto nunca mais retornará ao seu formato original. Então, no caso desse copo plástico que utilizamos como exemplo, mesmo que eu aplique uma nova força para ele retornar ao seu formato original, ele nunca será da mesma forma. Todos os materiais, eles passam pelos dois processos de deformação. Então, primeiro iniciam pelo processo de deformação elástica e depois vão para o processo de deformação plástica. O que depende, quando que ele passará para O que depende quando ele passará em cada um desses tipos de deformação é a quantidade de esforço mecânico aplicado. Então, por exemplo, um elástico de dinheiro, quando eu aplico pouca força, ele se deforma e retorna ao seu formato original. Porém, quando eu aplico mais força, ele pode permanecer deformado e se eu aplicar mais força ainda, ele pode chegar à ruptura. Como definir se ocorrerá deformação plástica ou elástica? Acompanhe comigo. Então aqui temos o gráfico de tensão versus deformação. Aqui temos uma curva que foi definida para um material dúctil. Então esse material, ele inicia na região elástica, então à medida que eu aplico o esforço mecânico, ele vai ter essa deformação elástica que acontece então naquela parte ali azul mais escura, em que a gente tem a região elástica. Depois a gente tem a fase de escoamento, que é aquela fase entre a região elástica e a região plástica, Depois vamos para o encruamento, onde esse material ele começa a se deformar plasticamente, Então a gente tem aquela deformação que não retornará mais ao seu formato original. Aí, em C, ele atinge a tensão máxima que esse material pode atingir. E após isso, ele começa a se deformar de uma forma que chega até a ruptura em D, E aí, essa fase de C até D, chamamos de estricção, até que ele chega nessa ruptura em D. Para saber mais, assista ao vídeo Tensão e Deformação, Propriedades Mecânicas e o diagrama Tensão-Deformação, pois trará maior conhecimento sobre o gráfico de tensão e deformação, bem como as fórmulas envolvidas no processo. Para acessar, escaneie o QR Code que aparece em sua tela. Processo sem remoção de cavaco, conformação mecânica. Os processos de fabricação mecânica realizados através da deformação mecânica são processos de fabricação mecânica primários e secundários e podem ser chamados de processos de conformação mecânica por deformação. Dentre eles temos o forjamento, laminação, trefilação, extrusão e estampagem, que ainda pode ser classificado em dobramento, estiramento, embutimento e cisalhamento. Vamos acompanhar como elas funcionam na prática? Explorando o chão de fábrica. O forjamento acontece quando há um martelamento manual ou com o auxílio de equipamentos. O processo de forjamento de forma manual é muito utilizado para a fabricação de facas e espadas. É quando pegamos um material bruto,
incluímos ele dentro de um forno até que ele chegue ali num estado de amolecimento e após isso uma força, um esforço mecânico é aplicado a essa peça amolecida, de forma manual através de um martelamento que vai deformar esse material. Atualmente, as grandes indústrias utilizam maquinários muito maiores para que possam aplicar esforços mecânicos maiores e consigam deformar também peças que possuam dimensões maiores. Esse processo de forjamento ele pode ser realizado a frio ou a quente. Os processos a frio são utilizados para fabricar peças menores e os processos a quente são utilizados para fabricar peças maiores, pois através desse processo de amolecimento da peça, há a possibilidade de reduzir o esforço mecânico necessário para que essa peça seja deformada. O segundo processo que vamos falar é a laminação. A laminação ela pode ser associada a um cilindro caseiro de produzir massas, né? Como uma massa de pastel ou massa de macarrão, onde temos dois cilindros em que o produto passa entre esses cilindros para que haja uma redução da espessura. Dentro das indústrias, esse processo é muito utilizado para a fabricação de chapas, barras circulares, quadradas e sextavadas. Porém, nesse caso, utilizam-se cilindros muito maiores e todas as vezes que a peça passa entre esses cilindros, há uma redução de espessura. Ou seja, é necessário que a distância entre esses cilindros seja menor do que o produto que vai passar entre eles. Esse processo também é muito utilizado para realizar a fabricação de folhas de alumínio, que pegamos peças muito grandes de alumínio e através da laminação, diferentes processos de laminação, a folha de alumínio vai reduzindo a sua espessura até chegar ao produto que conhecemos hoje no mercado. Os processos de fabricação através da trefilação e extrusão possuem o mesmo princípio de funcionamento, o material passando por uma matriz para obter um formato desejado. O objetivo principal desse processo é diminuir a espessura ou o diâmetro da peça e, através da deformação plástica, consiga-se obter o formato definido. A extrusão acontece quando a amostra é empurrada contra uma matriz e a trefilação, por outro lado, o produto é puxado através de uma matriz. Na trefilação, podemos utilizar como exemplo fios de arame, quando uma força é aplicada para puxar esse fio enquanto ele passa pela trefila, que é como é conhecida a matriz que tem o formato desejado do fio. Esse é um processo realizado comumente a frio por gerar uma redução do produto através de várias etapas, ou seja, o fio passa por várias trefilas até ele conseguir chegar na dimensão final. No caso da extrusão, podemos utilizar como exemplo os perfis de alumínio. No caso da extrusão, possuímos dimensões, formatos diferentes comparados com a trefilação. A estampagem é um processo de fabricação mecânica secundário e tem como objetivo principal a obtenção de peças através de chapas metálicas. A estampagem ela pode ser dividida em processos de embutimento, estiramento, dobramento e cisalhamento. No processo de cisalhamento, temos o corte do material por meio da tensão de cisalhamento. O exemplo, quando vamos fabricar uma arruela, temos a ferramenta que faz esse corte através do cisalhamento. No caso do dobramento, temos a criação de curvas e ângulos em uma peça através do processo de fabricação de estampagem. Como exemplo, temos tubos metálicos dobrados, que são realizados através do dobramento. O estiramento utiliza forças trativas que vão atuar de forma biaxial, esticando a chapa sobre um molde ou matriz para obter uma forma desejada. No caso do embutimento, uma ferramenta específica é utilizada para definir o formato final da peça. Um exemplo, as portas de automóveis, em que eu coloco uma chapa no meio de duas ferramentas que vão aplicar uma pressão e definir o formato desejado da porta desse automóvel. Processos sem remoção de cavaco, que são irreversíveis. O primeiro processo a ser comentado é a fundição, que é um processo primário e é através dela que as matérias-primas são definidas para a utilização em processos posteriores. A fundição acontece através do aquecimento de um metal a uma temperatura alta, que transforma ele do estado sólido até o estado líquido.
Cada material possui uma temperatura diferente de fundição. Então temos, por exemplo, o alumínio, que possui ali aproximadamente 630 graus Celsius para que ocorra a fundição, mas por outro lado, alguns aços possuem ali 1000 graus Celsius para acontecer essa fundição. No caso do processo de sinterização, temos a metalurgia do pó. A metalurgia do pó, ela acontece quando há a compactação de pós metálicos em um molde que são levados ao forno. Dentro desse pó metálico, temos diferentes tipos de materiais e diferentes temperaturas de fundição. O forno é colocado a uma temperatura específica de fundição e por isso apenas algumas partículas são fundidas, o que faz a ligação desse produto compactado. Inicialmente, a peça compactada tem uma estrutura frágil, semelhante a uma paçoca, podendo se esfarelar caso seja aplicada uma força excessiva. A peça só se torna sólida após a saída do forno, pois acontece a fundição de algumas partículas. Os pós metálicos, eles são compostos por diferentes materiais. O processo de soldagem ocorre quando há a união entre duas peças. Através da fundição de um dos materiais, é possível realizar a ligação entre outras duas peças. Existem processos de soldagens diferentes que podem envolver um terceiro material a ser fundido para a ligação das duas peças, ou ainda a fundição do próprio material que será ligado. Todos os processos de conformação mecânica explicados anteriormente temos como ponto coincidente a deformação plástica que é necessária para que o produto seja fabricado. Os processos de metalurgia do pó, fundição e soldagem possuem como ponto coincidente a elevação da temperatura para a execução da operação. Processos com remoção de cavaco. A usinagem é um processo de fabricação mecânica que promove a remoção de material. A usinagem é um processo de fabricação secundário e pode ser classificado em convencional ou não convencional. O processo convencional gera um subproduto chamado de cavaco, cuja coloração e formato podem fornecer informações importantes sobre o processo. A usinagem não convencional, por outro lado, não gera este subproduto, porém utiliza ferramentas diferentes em cada um dos processos. Dentre os processos de usinagem, tem-se o torneamento, que promove a confecção de materiais cilíndricos através do processo de fabricação mecânica. Nesse processo, há uma rotação da peça e a ferramenta avança nos eixos X e Y para que defina uma profundidade para a remoção de material. A peça circular está presa às castanhas do torno e esse será o sistema que rotacionará durante a operação. A ferramenta está presa no castelo, que é a região com os parafusos pretos, e é através dele que conseguimos definir quanto a ferramenta se movimentará na profundidade do raio da peça, indicando quanto material será retirado, gerando o cavaco. O avanço define quanto a ferramenta percorrerá no comprimento da peça, caso a retirada de material seja em todo o comprimento ou apenas em uma parte da peça. O segundo processo de usinagem, o fresamento, ele promove a fabricação de peças planas. Nesse caso, quem realiza a rotação é a ferramenta e a peça se desloca nos eixos X e Y. Esse processo é realizado em equipamento chamado fresadora. O serramento promove o corte das matérias-primas e geralmente é a primeira operação de usinagem em um produto. Para iniciar qualquer processo, é importante que o material bruto esteja nas medidas mais próximas possíveis daquele produto que será fabricado. Assim, a retirada de material será menor, o que poderá conservar e aumentar a vida útil da ferramenta nos demais processos. Portanto, através do serramento é possível realizar operações de corte, ou seja, o seccionamento, podendo ser o corte completo da seção, e de recorte, que ocorre o entalhe ou o rebaixo de uma peça. Os próximos processos, retificação e brunimento, possuem o mesmo princípio e têm como principal função dar acabamento às peças. Eles utilizam da usinagem por abrasão e possuem como principal diferença a retificação externa e o brunimento promove a usinagem interna. No caso da retificação, as ferramentas utilizadas são os rebolos. Os rebolos eles consistem em uma pedra fabricada a partir de um aglomerante com pós abrasivos. Ele geralmente é realizado após outros processos de usinagem.
No caso do brunimento, ele é muito utilizado para realizar o acabamento e ajustes de dimensionamento de tubos e furos que necessitam de uma tolerância apertada. A furação é um processo de fabricação mecânica semelhante ao processo realizado para furar paredes. A principal diferença é que ela utiliza uma furadeira ou fresadora com brocas próprias para a furação de materiais metálicos. O processo de furação pode ser realizado em materiais metálicos, plásticos e de madeira, e a principal diferença da utilização desse processo em cada um dos materiais é o tipo de ferramenta utilizado e equipamento. O próximo processo de usinagem é o mandrilamento, e é o processo que realiza a retirada de material em superfícies internas. É muito utilizado para a fabricação de furos. Os furos realizados através do mandrilamento possuem diâmetros maiores daqueles realizados com as brocas nos processos de furação. Esse é um processo muito semelhante ao torneamento interno, e a principal diferença entre eles é que no mandrilamento é a ferramenta quem realiza a rotação, e no torneamento interno quem realiza a rotação é a peça. O processo de usinagem por roscamento é utilizado para realizar roscas internas e roscas externas, e ele pode ser realizado através de um processo manual ou com o auxílio de equipamentos. Para a realização de roscas externas no processo manual, é necessário utilizar dois elementos, chamados de cocinete e porta-cocinete. Para as roscas internas de forma manual, utiliza-se um macho de roscas com o desandador. No caso da rosca interna, o kit de macho comporta 2 ferramentas para roscas finas e 3 ferramentas para roscas normais. As 2 primeiras são utilizadas para o desbaste e a terceira é utilizada para o acabamento. Atualmente, a maioria das roscas são realizadas com maquinário por ser mais frágil, seguro e não exigir esforço do operador. O equipamento utilizado se chama máquina de roscar e existem muitos modelos com características variadas no mercado. A usinagem por aplanamento é utilizada para confeccionar superfícies planas em ângulos e curvas, e o equipamento utilizado para realizar esse processo são as planas. Um dos exemplos que temos é a plana limadora ou fresadora de desbaste, que ela consegue remover uma maior quantidade de material em menos operações. No caso da usinagem por alargamento, ela é utilizada para dar acabamento de furos cônicos ou cilíndricos, e a ferramenta utilizada é o alargador. O alargador consiste em navalhas de corte que realizam a retirada de material à medida que ocorre a rotação dela. Ela pode ser realizada de forma manual ou com tornos mecânicos, fresadoras ou ainda furadeiras. Usinagem não convencional. A usinagem não convencional promove a remoção de material através de energia mecânica, química, térmica ou elétrica. No caso da energia mecânica, ela não utiliza ferramentas de corte, diferente dos processos de usinagem convencional. Como exemplo, temos jato d'água, jato abrasivo e fluxo abrasivo, que possuem o mesmo princípio. Basicamente, temos um alto fluxo de fluido contra uma peça para a remoção de material. O jato d'água utiliza apenas água ou água misturada com pós abrasivos em alta pressão. Ela pode ser associada às mangueiras de alta pressão que são utilizadas para limpeza de chãos e paredes. É utilizado para cortes de peças, pois possui alta precisão e não queima a peça no momento do corte. No caso do jato abrasivo, utiliza-se um gás com grãos abrasivos em alta pressão, e esse processo é muito utilizado na limpeza de tintas ou de ferrugem. Como gases, utilizam-se o ar seco, dióxido de carbono, hélio e nitrogênio, e é muito indicada para materiais duros e frágeis. No caso do fluxo abrasivo, grãos abrasivos são misturados a um polímero viscoelástico. Esse processo é muito utilizado para o polimento e rebarbação de peças. O processo de usinagem eletroquímica utiliza materiais condutores e, através da energia elétrica e reações químicas, ocorre a retirada de material. A peça necessita estar imersa em uma solução eletrolítica e a ferramenta precisa ser um cátodo, gerando uma corrente contínua no sistema, realizando uma transferência de elétrons na operação. O formato da ferramenta vai determinar o formato do produto e a distância até a peça é o que determina a taxa de remoção de material. O processo de usinagem não convencional por eletroerosão promove o corte de material sem o contato entre a ferramenta e a peça.
Nesse processo, utiliza-se um eletrodo, que é a ferramenta, e é muito utilizado com materiais de cobre ou grafite. A ferramenta ela gera descargas elétricas contra a peça, promovendo a retirada de material. Em inglês, é chamada de Electrode Discharge Machining, EDM. Ou por isso pode ser conhecida como eletroerosão a fio ou por penetração. A diferença básica entre esses dois processos é a ferramenta utilizada. No caso da eletroerosão a fio, a ferramenta é um fio e é muito utilizado para cortes de peças mais complexas. No caso da eletroerosão por penetração, ela gera orifícios na peça. Ambos os processos só são possíveis com a presença de um líquido dielétrico em todo o processo e é destinado para um pequeno lote de peças. O processo de usinagem não convencional por ultrassom não há o contato entre ferramenta e peça. Basicamente, utiliza-se uma ferramenta vibratória que possui uma baixa amplitude de oscilação com uma alta frequência. Entre a peça e a ferramenta existem grãos abrasivos que realizam a retirada de material através do atrito. É muito indicado para materiais mais frágeis, como as cerâmicas, por exemplo. Esse processo realiza corte de pequenas áreas superficiais, eliminando um sobremetal e corte de materiais mais frágeis. A usinagem a laser e usinagem a plasma são utilizadas para realizar cortes precisos. A usinagem a laser utiliza um laser direcionado à superfície de uma peça e, através da alta energia concentrada, ocorre-se a retirada de material por evaporação. É um método extremamente preciso e, por isso, conseguimos obter tolerâncias bem apertadas e geometrias complexas no corte de uma peça. No caso da usinagem a plasma, o corte é realizado a plasma, através de um arco a plasma formado pela ionização de um gás que é utilizado no processo. Os gases mais comuns utilizados nesse processo são argônio, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E para gerar o arco, tochas com alta pressão com orifício de tamanho adequado que determinarão a vazão do plasma. A usinagem por feixe de elétrons utiliza um canhão para gerar um feixe de elétrons com alto fluxo e alta velocidade focado na região da peça a ser usinada. Ela promove a retirada de material através da vaporização ou da fusão do material da peça. É um método avançado e por isso é pouco utilizado nas indústrias. Ele pode ser aplicado a materiais metálicos e não metálicos. A usinagem química é um processo de usinagem que utiliza um composto químico para a retirada de material da superfície de uma peça através de uma reação química. É mais conhecido como processo de corrosão e pode ser realizado em toda a peça, mas é muito utilizado para realizar gravações e marcações. Nesta aula, entendemos como cada processo de fabricação mecânica funciona e quais os principais produtos que podem ser fabricados em cada processo. Entendemos também as diferentes deformações mecânicas e como elas estão relacionadas aos processos de conformação mecânica. Espero que tenham gostado da aula, desejo ótimos estudos e até a próxima!